Fala, meus amigos, fala, meu grande público. Hoje é o nosso vídeo de panorama da rodada. Acharam que eu esqueci? Claro que eu não esqueço. Panorama da rodada aí da tela para a gente acompanhar como foi a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Solta a vinheta, bora! Galera, segunda rodada do Brasileirão finalizada. Nossa situação tá muito boa, mas muito boa mesmo, mais do que a gente esperava. Muitas surpresas também nesse começo de Brasileirão. Chapecoense, a gente pode falar que é a maior surpresa do campeonato. Bragantino é um time que surpreende, sim, porém é um time que já tá ali, tudo já chegou até brigar por título em 2023 no Campeonato Brasileiro. Enfim, é uma baita rodada. Vamos analisar cada jogo aqui. No final a gente faz uma simulada da próxima rodada do Brasileirão pra gente pegar aqui o parâmetro tudo certinho. Beleza? Tabela aí, galera, da segunda rodada do Campeonato Brasileiro na tela aí pra vocês. Vamos analisar os resultados. O primeiro jogo que a gente vê aqui é justamente o jogo do Flamengo. Flamengo 1-1, um jogo totalmente ruim do Flamengo, sabe? O time ainda tá nítido que é um time que ainda não tá no seu porte físico ideal. O Internacional começou ganhando esse jogo, o Paquetá fez uma partida muito ruim. Aliás, quem apostou na bet aí, que foi a maré do Paquetá, depois dá um alô aí nos comentários. Então, galera, mas empate bem ruim do Flamengo, bem amargo. Torcida na bronca, porque esse aí é o quarto Vasco, Fluminense, São Paulo, não, é o quinto jogo. Vasco ganhou, Fluminense perdeu, Corinthians perdeu, São Paulo perdeu e agora o Internacional empatou. São 5 jogos contra times da Série A, uma vitória, 3 derrotas e um empate. Situação crítica para o Flamengo, né, de momento. Depois aqui tem o Red Bull Bragantino ganhando com propriedade do Atlético Mineiro dentro da sua casa, lá no Nabia Bichedid. E é o único time 100% do campeonato, cara. Até agora ganhou de 1-0 também do Curitiba, naquele jogo que nem merecia ganhar, mas ganhou. E agora pegou o Galo, que também, um time do Galo que também não tá daqueles bem motivados. Foi lá, jogou esse jogo e também perdeu. E vamos ver como vai ser o decorrer desse campeonato do Galo. Para mim, o Galo é um dos fortes candidatos a brigar contra o rebaixamento esse ano. Duro de falar isso. E pessoal, eu listando aqui nessa rodada, esse é um dos jogão da rodada, essa segunda rodada. Remo e Mirassol. Um jogo que o Remo com propriedade fez os 2 gols iniciais ali do jogo, ganhando muito bem do Mirassol. Mas, cara, o time do Rafael Guanais é aquela coisa. Buscou empatezinho no final e não deixou o Remo voltar pro Brasileirão, no estádio deles, e sair com a vitória. Foi lá, buscou empate e saiu com um pontinho salvador no último minutinho para evitar a derrota do Mirassol. Também a gente tem aqui o clássico Sansão. O único destaque desse jogo aqui foi um dia antes do aniversário do Neymar. O Santos, cara, tem que abrir muito o olho. Perdeu a primeira rodada. Chapecoense enfrentou o São Paulo agora. Já tinha perdido o São Paulo por 2 ou 3-1, se eu não me engano, no Paulistão. E agora já teve o seu empate de novo pro São Paulo. Não conseguiu ganhar do São Paulo. É um time que tem que abrir o olho, galera. Porque se ficar nessa dependência, vai dar ruim pro Santos de novo esse ano. E vai brigar contra o rebaixamento de novo. Porque até aqui, ó, eles estão na 17ª colocação. E isso é meio complicado. Pessoal, tá tendo fogos aqui, mas tipo, me perdoa por esse barulho insuportável, sabe? Porque nem eu sei o que tá acontecendo. Mas, enfim. Bom, e aqui vem a primeira goleada, né, cara? Primeira goleada na rodada. Simplesmente é um jogo, uma quarta-feira que foi daquelas, que teve praticamente 5, 5, 10, 14 gols numa quarta-feira. Então, tipo assim, loucura que aconteceu nessa quarta-feira de Campeonato Brasileiro. Uma goleada que o Vitória é um time que parece que gosta de tomar goleada do Palmeiras e do Flamengo. Foi.
O Vitória, galera, que gosta de tomar uma goleada de Flamengo e Palmeiras. Tomou mais uma goleada. Quem queria aí, esse foco está chato, tá? Mas eu não vou me interromper o raciocínio. O TDAH tá chamando aqui para fazer uma outra coisa, mas eu não vou interromper esse raciocínio, que a pouco acaba esse foco. Mas, goleiro aí, o Gabriel do Vitória, absurdamente, um goleiro que já teve passagem por grandes clubes da Itália, mas nunca foi um goleiro muito bom. Quem conhece o Gabriel aí do FIFA sabe que ele nunca foi um goleiro de se destacar na, nem lá fora e muito menos aqui no Brasil. Porém, um cara que jogou o campeonato inteiro de 2025 pelo Sport, foi rebaixado lá pelo Sport, veio pro Vitória agora e também não tem feito uma temporada muito boa, não. Mas isso aqui é o segundo jogão, cara, da, da segunda rodada. Que jogo bom de se assistir esse de Grêmio e Botafogo. Eu assisti esse jogo os 90 minutos. Pessoal, que jogo incrível esse jogo que foi de Grêmio e Botafogo. O Botafogo começou partindo para cima, como estava ganhando, depois o Grêmio foi lá e buscou a virada, destacando o Carlos Vinícius, que fez hat-trick. Cara, sensacional. Não tem que falar de ruim, não tem que falar de mal de nada desse jogo, porque foi um jogo incrível, sabe? Um dos jogos aí que pode ficar marcante aí para o Brasileirão, já no começo aí na segunda rodada. O Grêmio saiu com essa vitória que foi muito importante porque começou perdendo do Fluminense. Aí eu acho que o Fogos agora acabou. Agora a gente consegue conversar muito mais tranquilo, muito mais silenciosamente e focados aqui. Mas esse aqui para mim é o terceiro jogão da rodada também, Bahia e Fluminense. Um jogo, cara, que vou ser sincero sem ser clubista para vocês. É, acabou Fogos ainda não. Mas, sem ser clubista para vocês, foi um jogo que o Bahia muito merecia ganhar esse jogo, mas também o Fluminense muito merecia ganhar também. Se não fosse o Fábio, a gente teria levado vários gols do Bahia nesse jogo. Se não fosse a defesa do Bahia, também tinha levado muitos gols. Se não fosse o Serna perdendo aquele gol na cara, a gente tinha resolvido esse jogo muito mais tempo. Mas, uma coisa é clara, os pontos do Fluminense precisam treinar muito finalização. Que o Zubeldia fique de olho nessa situação e comece a pegar firme desses jogadores para treinar em cima desses jogadores para treinar finalização. Precisa muito. Canobi errou um gol que a gente podia ter matado o jogo. Serna errou um gol na cara que, assim, gente, não pode perder esse gol. Chances assim que aparecem não podem ser desperdiçadas, ainda mais num campeonato tão longo como esse, que cada ponto é crucial. Enfim, um empate, mas um jogo onde duas equipes jogaram muito. Acho que o empate foi até de um bom nível assim para nós, né? O nosso próximo jogo que é o clássico contra o Botafogo, e a gente precisa estar focado nesse jogo, porque querendo ou não, a gente vai enfrentar o Maricá nesse domingo, já para a gente conquistar a nossa primeira taça no ano, que é a Taça Guanabara. Importante essa taça para que essa galera nova, do Tio Costa, Canóbio, Serna, essa galera que não levantou a taça ainda com o Fluminense, sentisse gosto de levantar a taça com o Fluminense, porque esse ano promete muito para nós. Mas Vasco e Chapecoense, aí, gente, jogo digno de Fernando Diniz. 25 finalizações no jogo, muitos escanteios, muita posse de bola. Diniz soberano nesse jogo, e somente um gol marcado. Diniz sendo o time do Diniz. Depois, no final, ainda o jogador da Chapecoense vai lá e faz o gol de empate, aquele golaço de falta. E, para mim, o candidato, um dos gols mais bonitos também da rodada, porque fica no páreo aí. Qual que é o gol mais bonito? Posso ser clubista? Posso, mas também, ó, tô nem aí se o que vocês acham de eu ser clubista ou não, mas o gol do John Kennedy foi um gol muito bonito. Para mim, o gol mais bonito da segunda rodada vai ser, para mim, o candidato do gol mais bonito do Campeonato Brasileiro até agora no momento. Jogada bem construída, vindo lá de trás, jogada muito inteligente do JK, de levantar a bola na hora certa, levantou a bola na hora certa justamente para dar inteligência pro Nonato cobrir o David Duarte e o John Kennedy só jogasse. Nossa, cara, foi um gol lindo se ver. Isso aqui é o destaque da noite, né, galera? Cruzeiro e Curitiba. Cruzeiro e Curitiba. La Vega fazendo o seu gol de empate, sabe?
E aquilo, né, gente? Não sei se vocês viram o vídeo que tá rodando nas redes sociais aí, o cara já pagou a fiança, já pagou. Que vídeo incrível esse jogador do torcedor do Cruzeiro, mas eu entendo o drama que esse torcedor carrega. O Tite tem, vem se tornando um dos maiores vilões da, dos times brasileiros, né? Desde que saiu da seleção brasileira, não deu certo no Flamengo, não tá dando certo agora no Cruzeiro até o momento. Tem que abrir o olho, né, Tite? Pode ser eliminado da primeira fase do Campeonato Mineiro, que vai ser já uma vergonha para um time tão estruturado igual o do Cruzeiro, mas tem que abrir o olho. Senão, Tite, amanhã de manhã pode chegar uma notícia para você e não tão agradável. E depois também tem o jogo aqui do Atlético Paranaense e Corinthians, que vai ser depois do dia de Carnaval. E vai ser um jogo também que vai ser depois, né? Porque o Corinthians jogou o Campeonato Paulista nesse final de semana. Foi na quinta-feira que eles jogaram o Campeonato Paulista e porque eles jogaram domingo, né? A final de Supercopa contra o Flamengo. E depois o Corinthians volta ao normal na próxima rodada. Eu não sei por que o escudo do Vitória tá tão pequeno assim, né? Mas tá aí. Terceira rodada, vamos simular essa terceira rodada? Terceira rodada aí, galera. É o seguinte, vamos fazer uma simulação rápida passando os 10 jogos. Que o quê? Pra mim, aqui, Vitória e Flamengo, pô, Vitória vai jogar lá no Barradão e tudo. Pra mim, cara, não tem jeito. Acho que o Flamengo consegue a sua primeira vitória no campeonato e vem embaladão aí depois, né? Mirassol e Cruzeiro. Aqui, Mirassol é difícil perder em casa. Mas, pelo jeito que tá o Cruzeiro, pra mim, piora, tá? Pra mim, o Mirassol vai lá e ganha do Cruzeiro. E eu acho que o Tite, ele é demitido depois dessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro aí. E vai ser o primeiro demitido do Brasileirão. Chapecoense e Curitiba, jogo bom. Dois times que estão começaram muito bem o Campeonato Brasileiro. Começaram ali com suas qualidades. Jogo muito bom. Porém, na casa da Chapecoense, é um jogo difícil. Para mim é um empatezinho entre Chapecoense e Curitiba. Galo e Remo, um jogo muito bom para o Remo se recuperar desse empate. Foi amargo para a torcida lá na casa deles. Vai enfrentar o Galo que não tá muito bem das pernas, mas é o Galo ainda na casa dele. Para mim, acho que o Galo ganha esse jogo aqui do Remo. São Paulo e Grêmio, para mim esse jogo aqui o São Paulo concretiza o favoritismo dele, ganha do Grêmio. Vasco e Bahia, torcedor vascaíno. A gente viu como que é o Bahia na casa deles, como que o Bahia vem nessa temporada. Porém, tudo pode acontecer, mas para mim, o Bahia ganha esse jogo. Bahia ganha esse jogo do Vasco lá em São Januário lá. Atlético Paranaense e Santos. Esse jogo aqui, se o Santos perder, vai acender o sinal vermelho ali pro Vojvoda. Neymar pode estar voltando para esse jogo também, mas é um jogo bem importante pro Santos, assim, para sequência. Eu acho que, pelo time que o Atlético Paranaense eu acho que esse jogo aqui dá um empatezinho ainda, tá? Empatezinho assim que vai ser bem amargo assim pro Santos e pro Atlético Paranaense, mas vai, né? Esse jogo aqui, Fluminense e Botafogo, gente, me desculpa. O Botafogo tá jogando bem, tá. Mas a gente tem muito mais time que o Botafogo hoje. E acho que a gente ganha e exerce o nosso favoritismo dentro do Maracanã, porque Zubeldia perder no Maracanã é meio difícil. Posso estar zicando? Posso estar zicando, mas de momento eu vou apostar na vitória do Fluminense, porque o Zubeldia no Maracanã e o Fluminense no Maracanã, com a torcida apoiando, é outra história. Eu acho que a gente ganha esse jogo. Corinthians e Bragantino, pra mim aqui, vem. Não sei, cara. Pra mim, esse jogo aqui, o Bragantino pode arregar as pernas lá na arena, na Neoquímica Arena. Pra mim, o Bragantino perde esse jogo aqui pro Corinthians. O Corinthians volta e já conquista sua primeira vitória aqui nesse jogo. Internacional e Palmeiras, os dois pensando em tabela, pensando muito bem, pra gente ver se o Internacional não é um time que foi um time que jogou melhor só porque o Flamengo não tá jogando bem, ou se é um time que mudou a sua história. Esse jogo aqui, pra mim, de qualquer forma, Palmeiras ganha esse jogo aqui do Internacional. E pra mim, fecha assim a rodada. Dessa maneira aqui. A gente terminando aqui em quinto lugar, nós começando bem, com 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Eu acho que terminando assim, não gera nenhum incômodo assim pra nós, não. Enfim.
Essa é a minha opinião, essa foi minha simulação da terceira rodada, assim, de momento. Enfim, panorama da rodada realizado, essa segunda rodada do Brasileirão, o que vocês acharam? O empatezinho do Fluminense, ó, fala pra você, eu tô 100% até agora, tá? Apostei na vitória do Fluminense contra o Grêmio, apostei no empate do Fluminense contra o Bahia, só que eu errei só o placar, 2-2 que eu tinha colocado. Mas depois, quando no Grêmio eu tinha falado 2-0, mas ficou 2-1 o jogo. Esse jogo eu falei 2-2, porém ficou 1-1. Tô 100% até agora, tô acertando que o Fluminense ganhou e acertei agora que o Fluminense empatou. Nesse terceiro jogo agora tô acertando que o Fluminense vai ganhar esse jogo do Botafogo. Enfim, o que vocês acharam? Um empate tranquilo e tudo, mas enfim. Esse foi o nosso panorama da rodada, da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Domingo agora tem jogo do Campeonato Carioca. A gente vai ficar de olho na tabela aí, porque pode contar muito do que vai acontecer sábado no jogo do Flamengo. Pode contar muito o que vai acontecer nesse próximo final de semana. O jogo do Flamengo de sábado, pode influenciar muito do que vai acontecer no jogo de domingo. Enfim, vamos esperar para ver como vai ser esse Campeonato Carioca. Mas de momento é isso, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, meu público!